Então, nosso evento de hoje, né? Vamos receber o senhor Rogério Kerber, que é o presidente da Fundesa, que vai nos trazer as ações que o Fundesa vem desenvolvendo, ações sanitárias no Rio Grande do Sul. Eu queria passar a palavra para o nosso presidente para ele dar as boas-vindas ao senhor Rogério. Obrigado, Cristiane. É um grande prazer nós contarmos hoje aqui com o Dr. Rogério Kerber, e eu vou dar um pequeno, assim, os dados sobre a atuação profissional do Dr. Rogério. Ele é formado em Administração de Empresa e Direito, é vinculado ao setor agroindustrial de produtos suínos desde o ano 1965, eu não sei se essa data está bem certa, mas é por aí. Atualmente presta consultoria ao Sindicato das Indústrias de Produtos Suínos, faz parte do Conselho de Agroindústrias da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul e da Associação Brasileira de Proteína Animal. Atualmente é o presidente do Fundesa, o Fundo de Desenvolvimento da Defesa Sanitária Animal no Rio Grande do Sul, né? E que está no 8º mandato consecutivo na testa do Fundesa. Então, doutor Rogério, é um prazer tê-lo conosco. Nós temos uns assuntos bastante importantes para conversar. Nós estamos entrando, a pecuária do Rio Grande do Sul está entrando numa fase, né, com a liberação da vacina da aftosa, e nós termos o status sanitário de zona livre de aftosa sem vacinação. Isso é uma meta bastante buscada no mundo, porque a febre aftosa sempre foi um empecilho nas exportações de carne de todos esses países, especialmente aqui da América do Sul, que tinham uma aftosa, né, aqui na região. Então, agora, com esse novo status, nós estamos enfrentando uma situação nova, que é no caso de nós termos algum problema nesse sentido, problemas de sanidade animal, que atitudes vamos tomar? Onde estaremos nós se tivermos um episódio aí que já tivemos no passado, mas a situação era muito diferente? Então, nós queremos ouvir todas essas considerações do Dr. Rogério. Dr. Rogério, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, e lhe passo, então, para que o senhor possa dar a sua introdução aí também. Inicialmente, eu gostaria de, saudando o presidente Luiz Fetterman, cumprimentar todos os presentes. Boa parte das pessoas já tem uma relação muito próxima, né? Temos aí o Dr. Carlos Sim, que já foi nosso presidente do Conselho Técnico Operacional da Pecuária Leiteira, nosso conselheiro atualmente, o Dr. Rodrigo Riso, que representa a Farsul em alguns conselhos técnicos operacionais. Também gostaria de fazer uma saudação a todos os demais, que são pessoas conhecidas, o Ivo Lessa, o Dr. Paulo Costa Epson, que já tive a oportunidade de conversar em outro fórum, o Dr. Hoffman, que é uma pessoa um técnico e um produtor da alta elite da produção da pecuária de corte do Rio Grande do Sul. Então, cumprimento ao Dr. Gilson, né? E a todos os demais participantes. Nós nos propusemos, então, a pedido e por a doutora Marta, a dona Marta, que também não saudei, a Cristiane, que fiz os contatos e fez os contatos conosco, né? Então, a todos um abraço e obrigado pela oportunidade de nós conversarmos, tá? Vamos ser bem objetivo. Eu preparei uma rápida apresentação, até para ter uma ideia.
para tranquilizá-los de que essa condição hoje de área livre de febre aftosa sem vacinação foi uma caminhada longa, cuidadosa, responsável, tá? E, evidentemente, que trouxe um grande debate ou uma necessidade de se trabalhar esse assunto de forma muito intensa, em razão de um passado que tivemos lá no ano 2000, 2001, e eu acho que o presidente Fetterman deixou bem claro, nós temos essa percepção que foi um outro momento em que, de fato, nós tínhamos grandes dificuldades. Tá? E essas dificuldades foram necessárias serem trabalhadas, e por isso que eu mencionei que foi uma caminhada longa. Tá? Eram outros tempos, não tínhamos as ferramentas que temos hoje e nem os conhecimentos que temos hoje, e nem a estrutura que temos. Tá? De maneira que foi necessário, ao longo desse período, um trabalho bastante intenso. Eu pediria, então, para a Cristiane, se pudesse colocar na tela a apresentação, vamos ser bem rápido, e depois para abrir uma oportunidade de nós conversarmos. Pode passar a seguinte. O Fundesa é um fundo relativamente recente, sucede o Fundo Estadual UFESA, que teve solução de continuidade. Em 2005, então, foi constituído o Fundesa, que se tornou operacional em 2006, e que é o único fundo no Brasil, diga-se de passagem, que tem esse formato, onde tem a participação das aves, suínos, pecuária de corte, pecuária de leite. Nenhum outro fundo tem esse formato. Temos aí fundos com pecuária de corte, etc. e tal, que são os mais fortes, especialmente o de Goiás, Mato Grosso, e aqui, inclusive, nossos vizinhos foram os primeiros a terem área livre de febre aftosa. Na verdade, nem fundo não tem. Tem um Fundesa lá, mas é um fundo que recebe dotação orçamentária do governo e não tem a contribuição dos produtores, que aqui é diferente. Aqui quem, digamos assim, dá o suporte ao Fundesa são os produtores rurais e as agroindústrias. Seguinte. Já na linha ações do Fundesa, já dentro dessa percepção de mudança de status sanitário, começou com o fortalecimento do Fundesa e a sua remodelação, onde duas novas entidades passaram a fazer parte, a FEBRAC e também a FECOAGRO, que não faziam parte do Fundesa, então se incorporaram para dar mais representatividade das áreas produtoras, tanto do produtor quanto da agroindústria. Seguinte. E, evidentemente, temos a participação dentro dos fóruns técnicos, não poderia ser diferente, a participação da Secretaria da Agricultura e do MAPA, que são principalmente o MAPA, que é um órgão eminentemente normatizador e que dão as orientações de que nós devemos cumprir e fazer no sentido de termos um sistema de defesa sanitário eficiente, robusto, a nos permitir certa segurança ou tranquilidade. Seguinte. Esses dados aqui são do último trimestre, o terceiro trimestre de 2021, que foi, casualmente, a Assembleia de Prestação de Contas foi na sexta-feira, e nós temos aí, nesses 9 primeiros meses, uma arrecadação tanto de contribuições quanto de receita financeira de quase 11,5 milhões. Na contraparte, nós tivemos aí aplicações
de R$ 5.780.000, e boa parte disso são indenizações, tá? O restante é aplicações de recursos no sistema de defesa sanitária e no laboratório, tá? E diga-se de passar, e em termos de saldos, o Fundesa hoje alcançou, no dia 30 de setembro, alcançou uma disponibilidade de mais de R$ 101 milhões. Vocês podem ver que tudo isto está contabilizado em contas separadas, aonde tudo é feito, a contabilização individual de cada atividade. Algumas atividades, evidentemente, resolveram até desdobrar. O caso das aves, conta aves e conta ovos, mas é da avicultura. E da pecuária de corte, nós temos também separada a contabilização de bovinos e bubalinos e de ovinos e caprinos. Tá? Vocês podem verificar que mais aplica recurso ou mais saídas tem a pecuária do leite, em razão de um trabalho que eles vêm fazendo com relação a buscar o controle e, quem sabe, um dia a erradicação da brucelose e tuberculose. É uma cadeia que vem trabalhando bastante forte aí nesse sentido. Seguinte. A distribuição dos valores estão aí, vocês devem ter percebido, a atividade que mais recursos tem é a suinocultura, depois a carne bovina, depois o leite e depois as aves individualmente ou separadamente. Seguinte. Até agora, o Fundesa arrecadou R$ 157,9 milhões, tá? A partir de fevereiro de 2006, quando foi o primeiro mês de ações operacionais do Fundesa no que diz respeito à arrecadação. Desse total, as disponibilidades, então, são 101,1 milhões. De indenizações, até agora, o Fundesa pagou 33,7 milhões de reais, fundamentalmente da cadeia da pecuária leiteira, tá? E investimentos no sistema de defesa sanitária, 23,1 milhões de reais. Todas essas aplicações, tudo isso, qualquer um tem acesso entrando no site do Fundesa. Evidentemente que vai haver algumas modificações. Já vou antecipando que, a partir do dia 1º de agosto, entrou uma nova lei, a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, nós vamos ter que, agora, fazer uma filtragem do que vamos colocar no site, porque não dá para abrir de forma ampla as informações. É uma nova legislação que já, inclusive, nessa ata que foi lavrada no dia 15, ela já está dentro, atendendo essa normativa, e nós não podemos mais nominar quanto cada produtor recebeu de indenização, nominando o produtor. Simplesmente agora nós só podemos informar o processo, da onde e o valor recebido. Passamos a ter algumas limitações. Estamos numa fase, dentro do Fundesa, de readequações, de atendimento à nova legislação. Seguinte. Aqui as indenizações de 2009 até 2021, até setembro. A avicultura teve problema de Newcastle, depois suspeita de Newcastle novamente, gastou 13.330 e poucos reais, é um valor insignificante, onde foram abatidos 22.520 aves. A pecuária de corte, até agora, aplicou 1.780.000 reais, um pouquinho acima,
e acabou pagando indenizações para abate sanitário ou sacrifício sanitário de 3.097 animais, e o leite, sim, é a cadeia que mais tem feito aplicações ou pagamento de indenizações, que já chegam a quase 32 milhões de reais e que já foram sacrificados ou abatidos sanitariamente até 30 de setembro, 24.529 animais da cadeia leiteira. Seguinte. Bem, com relação aos investimentos do Fundesa, nós dissemos que foi uma caminhada longa, tá? E ela começou lá com a informatização das inspetorias veterinárias. Certamente, os senhores hão de conhecer o assunto, tá? Porque até 2008, e aí a diferença do que ocorria lá em 2000, 2001, as fichas de controle de saldo eram manuscritas, eram fichas de papéis e manuscritas. Então, foi feita a informatização das inspetorias, foi criado o SDA eletrônico. Esse sistema, casualmente, hoje está fora do ar, mas não é por causa da Secretaria da Agricultura, é por causa da Procergs, que deu um problema e hoje está numa situação conflitante, porque a cada dia nós temos que abater cerca de 37, 38 mil suínos, um pouco mais de 7 mil bovinos e cerca de 3 milhões e 200 mil frangos. Agora, vocês imaginam o que vai ocorrer amanhã. Tá? Sem GTA, é um tumulto geral. Hoje eu passei aqui apagando incêndio. Tá? Mas eu quero dizer o seguinte, esse fato da informatização da IVZ, da criação do SDA, rendeu há pouco tempo um comentário que eu faço questão de passar para vocês. Quem está nos ajudando bastante é a Universidade da Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Eu faço questão de citar isso, para citar o fato, o comentário. O doutor Gustavo Machado, que é um professor dessa universidade, recentemente, numa entrevista numa televisão de São Paulo, canal do Boi, e aqui mesmo, no Rio Grande do Sul, num programa, fez uma declaração que nem os Estados Unidos têm o volume e a qualidade das informações que tem o Rio Grande do Sul. Isto, para nós, gaúchos, que estamos nessa área, é um motivo de satisfação. Então, foi feito um planejamento, investimentos, a permitir que hoje o Rio Grande do Sul tenha informações. Tá? E isso partiu desses investimentos. E aí nós temos obras de reestruturação que fizemos, agora deu uma interrompida em razão da pandemia, mas recuperamos 15 inspetorias veterinárias, né? Que fundamentalmente eram estruturas estratégicas para permitir dar esse passo e buscar, primeiro, a auditoria do Ministério e, segundo, o reconhecimento internacional. Houve a reestruturação dos postos fixos, seguinte. E aí, então, aí, obras, essa imagem aqui, bem à direita, da Inspetoria Veterinária de... agora me fugiu o nome aqui, lá de... daqui a pouco eu me lembro. E esse aqui Santana é o posto... do Livramento. Não é de Santana. São Gabriel. Agora veio. Agora brotou. São Gabriel. Obrigado, Rodrigo. Mas a Inspetoria Veterinária de Santana do Livramento, sem dúvida nenhuma, também é uma bela estrutura. Esse prédio aqui de São Gabriel, muito bom.
foi todo ele recuperado, todo ele revitalizado, e mais à esquerda embaixo é o posto fiscal de divisa de Goiôé, lá em Nonoai. Seguinte. E atualmente continua se fazendo o apoio com recursos para treinamento, capacitações, promoção e divulgações das ações. Vocês têm, volta e meia, devem estar ouvindo aí, agora recentemente, programa Sentinela, ações. Há 2 semanas atrás teve considerado uma mega operação no Estado, com a participação do Ministério do MAPA, em que teve vários estados presentes, né, que resultou na apreensão de cerca de 350 toneladas de produtos em condições irregulares, evidentemente que não foi só produtos de origem animal, teve aí outros produtos utilizados pelas lavouras, produtos que foram contrabandeados e apreendidos, né? Seguinte. E aí temos também investimentos, a contribuição do Fundesa, da forma de comunicação, produção de folders, todo o material de comunicação. Seguinte. Vigilância de fronteira, e aí eu gostaria de fazer um adendo aqui a 2 programas. O programa Sentinelas e o programa Guaritas. O programa Sentinela está sendo hoje um programa referência no Brasil. É o primeiro estado que se organizou. Nós, inclusive, na sexta-feira, tivemos a presença do Dr. Francisco na nossa Assembleia, e ele fez referência ao trabalho que vem sendo desenvolvido. E quando se assinou a questão, de 2 semanas atrás, se assinou o protocolo da contratação da seguradora para o seguro da pecuária de corte, o doutor Gedeão, presidente, fez um reconhecimento, que eu entendo que seja um reconhecimento, de que já praticamente terminou os animais bovinos em corredores na fronteira com o Uruguai. Isso tudo é resultado de um trabalho desses programas de orientação, de sensibilização, de mobilização dos produtores da região, no sentido de darmos também a proteção à pecuária do Rio Grande do Sul. Tem uma parceria que o Fundesa, e aí tem a referência com a FETAG, que tem nos 55 municípios, numa faixa de 50 quilômetros, mais ou menos, ao longo da fronteira. A FETAG também está fazendo, numa parceria com a Secretaria da Agricultura e, evidentemente, com o apoio do Fundesa, tem feito um trabalho junto à pecuária familiar, orientando os produtores, os cuidados, para não ou emitirem a GTA e terem a condição de efetivamente emitir a GTA. Seguinte. E aqui é uma estruturação, outro grande avanço que o programa Sentinela trouxe, primeira vez no Brasil, que foi possível reunir as forças militares para dar apoio. E aí nós temos a presença do Exército, da Brigada Militar, da Polícia Civil, das polícias rodoviárias estadual e federal, e agora, mais recentemente, a Polícia Federal entrou em conjunto e está fazendo um trabalho muito forte, principalmente em determinadas regiões do Rio Grande do Sul, e esse programa Sentinela, com a equipe dos técnicos da secretaria, aqui nós temos que fazer um registro todo especial, não fosse a coesão, o trabalho desses profissionais criando essas equipes, nós não
não estaria o Rio Grande do Sul alcançando esse resultado, que é o paradigma para vários estados brasileiros que estiveram recentemente aqui para conhecer esse programa, e bem à direita embaixo, a distribuição do material no programa da FETAG, e que também acaba sendo suporte para o programa Sentinela. Seguinte. Nós mencionamos aí convênios que temos com a Universidade da Carolina do Norte, que eu tenho, na minha percepção, um convênio que é da Secretaria da Agricultura com a Universidade da Carolina do Norte. O Fundesa tem dado apoio financeiro para manter esse convênio. E nós entendemos que esse convênio é um convênio diferenciado. Está permitindo se ter uma nova ferramenta com conteúdo importante a nível internacional, transferindo o conhecimento para os servidores da Secretaria da Agricultura e do Ministério da Agricultura. É o primeiro estado que fez, agora já tem, a nível central no Ministério da Agricultura, já estão formatando um convênio também para, em linhas gerais, nem todos os estados têm a condição ou a visão que o Rio Grande do Sul está tendo, mas o Ministério está incentivando. Então, é um novo momento para a área técnica do Rio Grande do Sul ter um conhecimento, ter novas ferramentas, se capacitar para atuar na área de defesa sanitária animal. Temos convênios com a Universidade da Federal, e aí temos a plataforma de defesa sanitária animal, tem já a certificação de granjas avícolas, tem um sistema informatizado de controle de estoque de itens de emergência e vigilância, que também foi uma estruturação que foi possível a partir do Fundesa, construindo um laboratório de triagem aqui na Secretaria da Agricultura, na Getúlio Vargas. Foi reestruturado um prédio em Cachoeira do Sul e revitalizado, aonde é o laboratório central dos itens de emergência e vigilância. Se vocês entrarem no site do Fundesa e acessarem a ata do dia 3 de setembro, naquele dia foi liberado R$1.700.000 por parte do Fundesa. Mais de R$1 milhão foi para comprar itens de emergência e vigilância. Então, ao Estado do Rio Grande do Sul, o sistema de defesa sanitário tem o suporte do Fundesa para ter todo esse material disponível. Qualquer emergência, qualquer notificação, esse material está disponível, inclusive com convênio para o transporte de material biológico, daquele material que não pode ser manipulado no Rio Grande do Sul. É o caso das notificações de suspeitas de doenças vesiculares, que tem que ser remetido esse material para o laboratório do Lanagro em Pedro Leopoldo, ou eventualmente na Ilha do Fundão, em Recife. Tá? Então, toda essa estruturação foi feita a permitir, meus amigos, que o Rio Grande do Sul possa responder, num prazo de 36 horas, o resultado de qualquer colheita que tenha sido feita ou notificação que tenha sido feita no território do Rio Grande do Sul. Se nós nos reportarmos ao ano de 2000, quando ocorreu os focos de febre aftosa em Jóia, nós levamos cerca de 25 dias para obter uma resposta, se era positivo ou era negativo, e era positivo.
Então, é muito tempo para se ter ações efetivas. E hoje, a secretaria está, em caso de notificação, ter condições de, em 12 horas, estar dentro da propriedade que tenha sido detectado alguma situação importante e que tenha ocorrido uma notificação. E, em 36 horas, resultado de laboratório. Isso é fundamental para que se tenha uma condição de agir com rapidez, com efetividade, evitando a situação que ocorreu, inclusive, em 2001, que nós tivemos quase 30 focos no Rio Grande do Sul, em diferentes municípios da fronteira. Isso não se admite mais. E esse é o grande desafio, doutor Carlos Sim, no sentido da contribuição do produtor. O produtor tem que ajudar o sistema de defesa, ele tem que estar próximo e, havendo alguma normalidade, imediatamente ser comunicado. Universidade Federal do Rio Grande do Sul também tem um convênio que foi prorrogado agora recentemente, que também vem fazendo capacitação para os técnicos do Serviço Veterinário Oficial. Seguinte. Aqui nós temos o pessoal sendo capacitado, treinado, grupos, a debaixo é com o professor Gustavo, da Universidade da Carolina do Norte, a URGS e a Universidade de Santa Maria fazendo esses conteúdos. Anteriormente, a secretaria não tinha nem condições de dizer quanto tinha de itens de vigilância ou de emergência. Hoje está tudo dentro de um sistema e, em tempo real, pode-se buscar um relatório dos itens de qualquer item, aonde estão, qual é o prazo que falta para vencimento, e antes tinha produto que vencia, estava numa inspetoria veterinária, e outras já tinham falta do produto. Tudo isso está sendo corrigido agora com esse sistema que foi montado com a Universidade de Santa Maria, que agora, inclusive, foi renovado para trazer outras funcionalidades para dar mais rapidez e mais consistente no sistema. Seguinte. Também temos aí, já mencionei aí o laboratório de triagem, aquisição de insumos do IPVDF. Recebi agora, há pouco, um pedido aí é para a área de suinicultura, que tem investimento de mais de R$124 mil para comprar só insumos para a certificação de granja de suínos. Então, o Fundesa também tem a alocação de recursos nesse sentido, de manter o nosso laboratório aqui oficial funcionando. Seguinte. Já mencionamos isso aí, hoje o transporte de material biológico obedece regramento, tipo de embalagem, toda a situação ela está dentro de regras estabelecidas pela entidade, pelo MAPA. Seguinte. Bom, com a decisão de fortalecer ou da tomada de decisão do Rio Grande do Sul dar o passo a alcançar a condição de área livre sem vacinação, foi necessário, começando a revisão e ampliação das entidades participantes, onde entraram 2 novas entidades, isso ocorreu em 21 de agosto de 2020, e os setores foram chamados a sentar na mesa e reavaliar o posicionamento no sentido de buscar o fortalecimento do fundo. E esse fortalecimento é via
uma arrecadação mais robusta. A avicultura já tinha tomado, em 2017 até 2019, tinha triplicado o valor da arrecadação, em razão, àquela época, em razão da chegada da influenza aviária nos Estados Unidos. E, naquela oportunidade, já se discutiu, a nível nacional, na avicultura, a possibilidade da contratação de um seguro. A avicultura do Rio Grande do Sul entendeu que não seria necessário, que eles iam aumentar a arrecadação, e é a mesma seguradora que esteve na mesa à época e que contratou o seguro com o Mato Grosso, a avicultura do Mato Grosso. A avicultura do Rio Grande do Sul não precisou. Agora, já foi homologado o aumento de contribuições do setor de suínos, que ocorreu no dia 15 de janeiro. Vocês podem visitar o site do Fundesa, acessar a ata do dia 15 de janeiro, e vocês vão ver lá que a suinocultura resolveu aumentar a contribuição em 20% e buscar a contribuição daquela parte da produção que hoje é abatida em outros estados, que não era contemplado, e agora passará a contribuir também, e que é um quantitativo relativamente expressivo. São mais de 1.200.000 suínos que saem anualmente do Rio Grande do Sul para serem abatidos em outras unidades da federação, fundamentalmente em Santa Catarina, que algumas plantas de Santa Catarina têm integração no território do Rio Grande do Sul, em razão da proximidade, que é natural, sem nenhuma reserva, só que vão se incorporar a contribuir para reforçar a arrecadação da cadeia de suíno. Pecuária do leite, pecuária de corte, foi homologada agora, recentemente, né? Se não me falha a memória, também foi no dia 28 de setembro. Quanto mais perto, parece que eu estou me esquecendo, mais recente. Que também vão aumentar a contribuição. O leite, fundamentalmente, porque num determinado período começou a utilizar suas reservas para pagar indenizações. Por exemplo, em 2020, o setor do leite, embora tenha sido um ano de pandemia, pagou mais de 6 milhões de reais em indenizações. Esse ano teve meio travado aí em razão da pandemia, mas já começou a decolar de novo. E a pecuária de corte, em razão do tamanho das reservas, entendeu que deveria partir para um seguro a complementar os recursos existentes. E daí da razão desse anúncio da contratação do seguro, que depois nós podemos falar com mais detalhes. Né? Seguinte. Bom, os próximos passos é manter a vigilância ativa. É evidente que se alcançou esse avanço, mas exige que nós tenhamos que a ferramenta vacina tem que ser substituído por outras iniciativas, outras ações. As outras ações é ter uma vigilância mais forte de forma ativa, para evitar que tenhamos a introdução. E aí eu já tinha mencionado que o grande desafio nosso é fazer com que os produtores, e não é só da pecuária de corte, nem de leite, nós estamos vivenciando hoje no mundo, e certamente vocês têm conhecimento, que talvez o maior evento sanitário de todas as épocas se chama peste suína africana,
que teve um impacto, ou está tendo um impacto, na Ásia, na Europa. Vocês devem estar acompanhando, por exemplo, da Alemanha, tá? Que é um país organizado, tem recurso e está fora do mercado internacional desde o ano passado, porque encontraram um javali lá, uma carcaça de javali que deu positivo para a peste suína africana. Esse é o grande desafio e a preocupação que o setor da suinicultura tem, porque essa é uma doença que no certificado sanitário internacional no Brasil diz o seguinte, que o país é livre da peste suína africana. Um caso, um suíno ou um javali em qualquer ponto do território brasileiro, não precisamos esperar que os países nos impeçam de exportar. O Ministério da Agricultura, incontinente, de ofício, suspende a emissão de certificado sanitário internacional. É a doença mais severa do que a própria febre aftosa. Febre aftosa, nós temos zonificação. E a peste suína africana não tem zonificação. Então, vocês vejam que é importante hoje a contribuição, a participação, o comprometimento, o envolvimento do produtor para manter saúde animal. Não, eu tenho dito, repetido e enfatizado, o elo mais importante do sistema de defesa sanitária animal é o produtor rural, porque ele tem diuturnamente a presença na sua propriedade, então, a qualquer anormalidade, o produtor tem que se aproximar das autoridades sanitárias locais, comunicar e procurar auxílio. Tá? Um Estado comprometido e estruturado, e é isso que nós estamos buscando via Fundesa, alocando recurso para ter toda a estrutura disponível e funcional, e a capacitação dos servidores públicos. E a questão da fiscalização dos órgãos oficiais, nós já mencionamos, é a questão relacionada à emissão de GTA, programa Sentinela, programa Guaritas. Tá? Tudo isso tem que estar azeitado, tem que estar funcionando, tem que estar ativo, tem que estar presente. Tá? Seguinte. E os grandes desafios que nós temos pela frente, nós ainda, apesar do reconhecimento ter sido em maio, nós ainda não começamos a colher frutos. É evidente que o Rio Grande do Sul já começa a ser visto, já começa a ser anunciado, mas ainda, objetivamente, nós não colhemos nenhum fruto. Isso é um processo que ele tem um período de maturação. Tá? Não é de uma hora para outra. E nós temos o entendimento que vai ser possível abrir novos mercados, novos investimentos já estão sendo anunciados, já está sendo... o Rio Grande do Sul passa a ser olhado pelas empresas brasileiras voltadas a produzir aqui, e nós temos entendimento que isso vai ampliar os empregos, vai melhorar a condição dos municípios onde está localizado ou estão localizadas essas produções. Vamos ter mais necessidade de grãos, incentivando a produção. A própria Farsul está envolvida e trabalhando muito fortemente com as outras entidades, no sentido de aumentar a produção de grão, quem sabe introduzir aí cereais de inverno para aproveitar essa área de pousio, aproveitar os fatores de produção, máquina, pessoas e etc. e tal, que estão conosco aí, estão disponíveis. Né? Seguinte. E, como novos desafios, nós temos que estabelecer esse grande
esses pontos relevantes. Primeiro, e eu fiz referência, é aumentar a consciência do produtor, que ele é parte integrante, indispensável, e volto a frisar, no nosso entendimento, o elo mais importante do sistema de defesa sanitária animal. Nós precisamos ampliar a segurança nas fronteiras, portos e aeroportos, e agora, já com a peste suína africana, foi possível trabalhar isso ao ponto que todos os voos internacionais que aqui chegam estão tendo uma auditoria ou vistoria das bagagens de 100% dos passageiros. Tá? É importante, e aí vou dizer uma constatação que foi verificada durante a Expo Inter. Nós aqui, o passageiro que chega no Brasil com produto vegetal ou animal em desconformidade com a legislação, ele só perde o produto, é só retirado o produto. Em qualquer país, Chile, por exemplo, a multa é de $200. Na Nova Zelândia, $200. E outros países também têm multa. Então, nós estamos pleiteando a busca da alteração da legislação para que se crie uma consciência diferente. O aeroporto de Guarulhos, para vocês terem uma ideia, apreende diariamente cerca de 800 quilos de produtos irregulares, vegetais e de origem animal. Nós temos que mudar esse quadro. Há necessidade de se proteger a produção brasileira, que é o país que mais exporta carne bovina e é o país que mais exporta carne de aves. E é o quarto maior exportador de carne de suíno. Então, o Brasil ganhou uma importância e nós precisamos ter legislação adequada. É importante também que a sociedade conheça e saiba o que representa esses setores produtivos, tanto econômica quanto socialmente. O trabalho do Fundesa é alinhado com o Serviço Veterinário Oficial, há uma interação muito forte e efetiva, e nós precisamos também criar uma consciência de biosseguridade em todas as propriedades rurais. Nós precisamos proteger, e o produtor tem que olhar e ter a percepção que os animais são o seu negócio e, como tal, deve ter o cuidado com relação à biosseguridade. Seguinte. Bom, voltando um pouquinho rapidamente à questão de seguro, o seguro ele já está encaminhado, tá? É uma contratação que vai trazer um custo de quase 4 milhões, 3 milhões e 900 mil e poucos reais, tá? Que vai ser retirado da conta pecuária de corte, tá? A contrapartida do produtor, a partir de 2022, será uma contribuição correspondente hoje a R$1, não vai ter mais a vacina, como já não tem, mas vai ter uma contribuição de R$1 por bovino alojado nas propriedades rurais. Esse é um sistema que está sendo estruturado, não foi definido ainda, não é por vontade do Fundesa e nem dos servidores públicos. Eu falei que entrou em vigor a partir do dia 1º de agosto a Lei Geral de Proteção de Dados e precisamos obter os dados do SDA. E aí tem que ter uma autorização, e aí da área jurídica, Procuradoria-Geral do Estado
e mais a CAGE trabalhando isso para viabilizar a disponibilização dos dados cadastrais dos produtores rurais do Rio Grande do Sul. São cerca de 173 mil produtores rurais que vão se incorporar ao rol de contribuintes. Isso tudo está sendo trabalhado no sentido de fazer essa arrecadação e permitir, enquanto não tiver recursos mais robustos na conta pecuária de corte, e fazendo o seguro para trazer tranquilidade aos produtores rurais no que diz respeito à febre aftosa. Embora nós estamos convencidos, primeiro, que não há circulação viral no Cone Sul. Houveram avaliações por parte do Ministério, inquéritos sorológicos, não há informação de circulação viral. Nós, até certo ponto, temos essa tranquilidade, mas, evidentemente, não vamos deixar de descurar de uma proteção. E esse seguro, ele contrata, tem um prêmio de quase 4 milhões e uma franquia de 15 milhões. Se houver evento sanitário de febre aftosa, até 15 milhões, o Fundesa banca. Acima de 15 milhões até o valor de 300 milhões assegurados pelas seguradoras, esse valor estará disponível para pagar indenizações em caso de ocorrer algum evento. Então, ao todo, nos próximos 12 meses, os produtores do Rio Grande do Sul têm a garantia de que terão 315 milhões disponíveis caso venha ocorrer um evento sanitário no estado relacionado à febre aftosa. Com toda a segurança, os produtores podem hoje dizer que tem uma condição diferenciada. Quero dizer para vocês o seguinte: isto é o primeiro contrato relacionado à febre aftosa do mundo. Tem, evidente, essa seguradora contratos no Brasil para a questão do cancro cítrico em São Paulo e tem com relação à avicultura no Mato Grosso. E tem outros países que também têm, mas febre aftosa é o primeiro contrato que essa seguradora, que é uma seguradora canadense, Fairfax, e que, inclusive, está repassando parte desse seguro para outras seguradoras. Mais ou menos isso. Eu conversei demais, até peço desculpa para vocês, que a gente acaba se empolgando um pouco, e comentando bastante coisas, às vezes até fora do objetivo. Me coloco à disposição, se houver alguma dúvida, alguma indagação, estou disponível. Vamos abrir agora, nós temos em torno de, no máximo, 15 minutos para alguma pergunta em áudio, pode ser? Só abrir os microfones. Quem tiver alguma pergunta, pode fazer agora ao seu Rogério. Só eu tenho uma pergunta, doutor Rogério. Deixa eu ver quem é que me chamou. Eu gostaria de me pronunciar, Cristiane. Carlos. Pode falar. Pode levantar a mão que eu vou chamando. Pode falar, Carlos. Bom, em primeiro lugar, Rogério, parabéns pela tua explanação. Não foi longa, não. Passou desapercebido, inclusive, o tempo, porque o conteúdo foi realmente fantástico. Eu vejo, desde o tempo que eu tive a oportunidade e o privilégio de participar aí do Fundesa, que houve uma evolução grande. Tá de parabéns por isso. Esse fato de ter se contratado esse fundo
de seguro, realmente dá uma segurança grande para a gente. E também vejo assim o trabalho todo muito bem feito e consciente em relação à questão da vigilância, os programas que tu citaste ali, o Sentinela, os Guaritas, enfim, isso tudo aí. Realmente é fantástico esse trabalho, está deixando a gente tranquila, eu como produtor rural, e até vou te dizer assim, eu tenho certeza, pelos amigos que eu tenho dentro da Federacity, que essa questão de biosseguridade é extremamente importante, essa consciência que todo produtor tem que ter, e essa pode ser uma bandeira dentro da Federacity. Então, nós podemos utilizar toda essa capilaridade que a Federacity tem para divulgar muito essa questão da biosseguridade. Eu diria só, assim, para contribuir, né, nesse debate, e tem sido também um objetivo nosso. Primeiro, eu gostaria ainda só de fazer um pequeno esclarecimento. Eu conheço a questão, como é tratado em outros países, na Nova Zelândia, na Austrália, na própria Europa, ali na França, que a gente teve lá, e realmente esse trabalho que o Fundez está desenvolvendo, a Secretaria da Agricultura, ele está em sintonia, né, com o que existe mais moderno, como eu vi lá na Austrália, né, e aqui tu relataste que em 36 horas a gente tem o resultado, em 12 horas a Secretaria da Agricultura tem lá, com as propriedades georreferenciadas, dá para se fazer um cordão sanitário, né? Então, realmente, isso aí é extremamente importante, esse é o grande diferencial. Eu colocaria só como pauta para se discutir num momento oportuno, Rogério, a questão da rastreabilidade, né? Eu acho que esse é um caminho natural para a gente evoluir no sentido de ter cada vez mais controles. Então, quero te agradecer pela apresentação e dar essa contribuição aí para a gente trabalhar juntos a questão da rastreabilidade. Obrigado, Rogério. Obrigado, doutor Carlos. O senhor é como nenhum outro. Eu vou dar um testemunho aqui. O doutor Carlos, sim, era presidente do Conselho Técnico Operacional. Esse assunto estava sendo bem conduzido, né, doutor Carlos? Tinha uma decisão por parte, sob a sua liderança, de fazer um sistema de identificação de acordo com o que era executado no Uruguai, mas, infelizmente, não conseguimos ser convincente naquela oportunidade. Me lembro muito bem aonde eu estava quando recebi a sua ligação. Em Ijuí, na Fonte Ijuí, tratando de um programa para a produção de milho que resultou no programa Mais Água, Mais Renda. Legal. Agora, seu Sérgio, pode falar? Oi, Rogério. Nós temos alguns Boa minutos noite. ainda. Tudo bom, Rogério? Boa noite. Aquele trabalho que aquela professora apresentou para nós lá no CONAR, em que ela falava da velocidade da contaminação geral dos suínos, ela ficou de remeter aquilo, e eu achava interessante as pessoas conhecerem, porque é assustador. Não sei se os demais parceiros que estão assistindo ao comentário do Rogério, teve uma professora que fez um painel bem sucinto, mas muito intensivo, porque era uma pessoa técnica da área de análise biológica, e contaminou, e nos falou sobre a facilidade com que esse vírus contamina. E aí então, ficou aquela preocupação no subconsciente. Nós temos essa fronteira seca aí de mais de 20 mil quilômetros, e até comentei em voz alta lá no Conagro os corredores turísticos, porque é absurdo o jeito que esse vírus ele se transmite. E já temos 2 casos latino-americanos, um, se eu não me engano, no Haiti e outro no Panamá, coisa que eu valha, que veio através de aviões. Talvez veio na bandeja de avião, no sentido figurado das alimentações. E o Brasil, sendo um dos gigantes em território, nós devíamos ser tratados no mundo, doravante, uma coisa mais moderna.
Nós não somos uma Suíça, nós não somos uma Bulgária. Distante de nós sermos uma Nova Zelândia, nós somos um país continental, nós somos maior que a Austrália. Então, no Brasil, tem que ser reconhecido pela ciência, não pela política, o zoneamento. O Brasil tem a necessidade hoje, século XXI, novembro do século XXI, uma visão mais prática, menos pragmática, mais técnica. O Brasil tem que ser visto como zonal. O Brasil, o Amapá não tem nada a ver com o Rio Grande do Sul. O Rio Amazonas não tem nada a ver com o Rio Gravataí. Nós temos regiões do Brasil extremamente contaminadas, no estado de São Paulo, Rio de Janeiro, litoral do Rio de Janeiro, e temos regiões que estão totalmente isentas desses riscos todos. Nós não temos nem corrente migratória, talvez algumas aves. Nós não temos nem nenhum herbívoro fazendo corrente migratória. Talvez peixe no mar. O que temos de corrente migratória para uma transferência viral? Então, eu acho que nós temos que evoluir mais, Rogério. Talvez procurar a ciência, esses 2, 3 países que estão à nossa frente, como é que eles fazem? Porque não é possível o Brasil ser taxado de forma zonal. Uma epidemia, o máximo que aqui gera é uma endemia. Males que atuam lá no Acre, tem nada a ver com o Piauí, nada a ver com o Paraná. Então, o mundo não conhece o Brasil. As distâncias, até essa semana apareceu, entre Moscou e Lisboa, é menor a distância de Piauí ao Acre. Então, nós temos que ter uma visão mais estruturada e nos apresentarmos ao mundo de uma maneira mais científica, porque é muito primário. Já pensou aparecer um javali lá no Amazonas, contaminado, para todo um Brasil da suinocultura? É uma coisa muito louca, muito doida, muito absurda. E os nossos congressistas, os nossos cientistas, a gente não vê manifestação. Se vocês assistissem a página que aquela professora mostrou a nós, o Rogério, possa disponibilizar para a Federação, pelo menos para a diretoria, vocês analisarem, a roupa compromete, é um rigor assim, extremo que tem que ter para ter a entrar na atividade da suinocultura, e todo esse capital que está empregado, estamos à mercê de um sanduíche. Permanece 6 meses o vírus vivo se o presunto não é fervido. Um presunto curtido, que é aqueles presuntos famosos da Espanha, que não recebe calor, ele dura 6 meses, o vírus naquilo. Ou seja, é um risco muito doido. Nós estamos expostos a essa loucura. O Brasil à mercê desse vírus que a ciência conhece e não tem cura nenhuma. Era essa para contribuir com o Rogério, para nós nos aliarmos a essa batalha que ele está tendo aí, de tentar sensibilizar as pessoas. E a outra, rapidinho, só para sugerir, aí, Rogério, uma chance com esse seguro somente cobrir animais que estejam devidamente credenciados e registrados. Fazer uma vinculação, a propriedade que não tem os animais devidamente credenciados, como era na França, que nós vimos todos os animais eram credenciados para poder abater, somente eles estariam cobertos pelo seguro. É uma maneira discreta, mas é uma maneira forte de tentar com que todo o rebanho, o gaúcho, fique identificado. Era isso. Segue o baile, boa noite a todo mundo. Obrigado, seu Sérgio. Prazer em vê-lo aí. Eu vou tentar falar com a palestrante, ver se eu consigo a palestra e repasso lá para o Conagro e lembrar, talvez até tenha se esquecido. Temos mais uma pergunta da Marta, depois eu tenho 2 no chat aqui, para nós encerrarmos. Pode. Boa noite aos que chegaram depois. Rogério, eu gostaria que tu desse alguns detalhes, alguma coisa com relação ao seguro. Quando é que o produtor começa a pagar? Já tem previsão disso? Já tem uma data? E esse seguro vai depender da Assembleia Legislativa ou apenas a Assembleia do próprio Fundesa pode instituir esse sistema? Gostaria que colocasse algumas coisas mais a respeito desse seguro, como ele vai funcionar. Eu acho que isso é o que nós temos que levar aos nossos produtores, aos nossos sitianos, mais informações a respeito disso. Obrigada. Obrigado, dona Marta. A pergunta é excelente.
nos permite esclarecer bem. Primeiro, as contribuições elas são devidas a partir da fixação de um valor que se constitui numa taxa, é uma obrigação tributária que ela fica remida quando recolhida ao Fundesa. Se não recolher ao Fundesa, tem que recolher aos cofres públicos. Tá? Isso está estabelecido na Lei 8.109, de 85, que foi alterada lá em 2005, aliás, 2000 e 2005. Essa obrigação ela vem já de 2000, desde o ano 2000. Tem que passar, sim, na Assembleia. Tá? A expectativa é que nós consigamos fazer com que a cobrança já ocorra em 2022. Infelizmente, não foi possível, em razão dessas negociações que houveram, da contratação de seguro, da decisão da atividade. Tá? Nós estamos, na verdade, trabalhando isso desde agosto de 2020. Tá? E a decisão final ocorreu agora no mês de setembro. E os recursos para a contratação do seguro são viáveis a partir da disponibilidade existente na conta pecuária de corte. Então, para 2021, 2022, os recursos estão assegurados. A contribuição, ela passando na Assembleia, a contribuição será devida uma vez ao ano, possivelmente no mês de maio, quando da declaração de existência. Tem uma normativa federal que todos os anos, no mês de maio, todo o estabelecimento produtor deve fazer uma declaração de existência junto à Inspetoria Veterinária. Com base naquela existência, vai se emitir, e a ideia é emitir um boleto que vai chegar ao produtor e ele vai no banco e vai fazer o pagamento. Ele pode utilizar atualmente somente Banrisul mediante emissão de guia, mas a ideia é emitir um boleto e paga em qualquer banco. E é para todos os produtores, tendo um ou mais bovídeos, bovinos e bubalinos, vai pagar o correspondente à quantidade de animais que vai ter. E essa arrecadação, que são cerca, possivelmente de hoje, 10 milhões, de 10 a 11 milhões de bovinos, é a que vai dar o suporte à contratação, à recontratação desse seguro, e mais uma parcela de fortalecimento da disponibilidade da cadeia lá na frente a permitir dispensar o seguro. Essa é a ideia que foi trabalhado nesse sentido. Não sei se eu consegui especificar ou ser claro na resposta. Eu tenho uma pergunta aqui no chat, eu não sei se o senhor já, com essa sua explanação, o senhor já não respondeu. Como a proposta vai funcionar a questão do seguro, caso ocorra um problema de aftosa? É o Fernando Gonçalves, que fez essa pergunta no chat. E depois temos uma do senhor Paulo Ebsen. Como ocorreria a indenização para os pecuaristas de corte? Se me permite, vamos respondendo uma por uma, Tá. do seu Fernando Gonçalves. A proposta do funcionamento do seguro é simples. O produtor, se ele comprovar a condição de contribuinte, se ele, evidentemente, não pagar o boleto, ele não é contribuinte, ele vai ser chamado a pagar. Nesse meio tempo, ele está coberto, se der um evento sanitário, e ele vai receber a indenização pela avaliação, haverá criação
de uma comissão de avaliação, né? Em que e todos os animais da propriedade dele estão cobertos. O objetivo e a finalidade é essa, é de dar total garantia ao produtor contribuinte de receber o valor que for avaliado dos seus animais. Claro que aí vai ter diferentes faixas etárias, uma avaliação não é animal por animal, é de acordo com as faixas etárias existentes e de acordo com o seu cadastro lá na inspetoria veterinária. Tá? Então, todos estão assegurados. Tá? Eu acho que responde seu a pergunta do São Paulo. Né? O seu Paulo já está contratada. Sim, foi feita uma assinatura, espécie de um protocolo, está só se esperando a definição, e deve acontecer até o final desse mês, a contratação definitiva, que são várias seguradoras, e toda essa documentação está sendo produzida. Não depende do Fundesa, depende lá das seguradoras que fizeram a proposta e que estão ultimando os últimos detalhes. Ainda na sexta-feira, fiz contato, está nos finalmente. Então, deve estar saindo a assinatura ou a contratação da apólice ainda, possivelmente, essa semana. A partir daí, durante 365 dias, está assegurado o seguro, volta a frisar, a franquia é 15 milhões, que será suportada pelo Fundesa, com os recursos existentes, e mais 300 milhões por parte das seguradoras. O montante, então, disponível nos próximos 365 dias é de 315 milhões de reais. Para vocês terem uma ideia da situação confortável que isso representa, em 2000, o número de animais que foram eliminados foram cerca de 9 mil animais em joia, que era aquele sistema de eliminação num raio de 3 quilômetros, era abate linear. Em 2001, quando dos focos na fronteira, se não me falha a memória, foram 27 focos, só foram abatidos ou sacrificados os animais com enfermos e contatos. Aí reduziu, mesmo com 27 focos, o total de animais eliminados foi menos de 11 mil animais. Foram 27 focos em vários municípios. Por quê? Porque só foram eliminados os animais enfermos e contatos. E a expertise dos técnicos no Rio Grande do Sul permite se trabalhar dessa forma, congelando a área, impedindo o transporte. E diria que hoje nós temos uma situação mais confortável, porque o sistema de comunicação é diferente, tem menos animais, as lavouras avançaram mais, tem uma condição de maior segurança em razão dessas condições, e o próprio, as ferramentas existentes, a forma e o conhecimento de agir em focos, de tomar as medidas cabíveis, e a rapidez da identificação de um foco, nessa condição de em 36 horas se ter o resultado, é um outro nível de contenção para evitar o espalhamento da doença. Então, nessa condição, eu diria que nós temos uma condição bem confortável no presente momento. Não sei se eu respondi ao Dr. Paulo Epstein na plenitude. Né? Nós temos só mais uma pergunta para nós encerrarmos, seu Paulo Gonçalves, aí, no chat.
Eu acho que eu já respondi na primeira. Se é essa que eu estou... Não sei se essa é mesmo. Eu falei de que a indenização é de acordo com a categoria de enquadramento dos animais. Um animal jovem não vai receber o mesmo valor que um animal já pronto Animal de cabanha, por exemplo. O animal de cabanha também será avaliado de acordo com o seu potencial genético, né? Perfeito. Isso é uma situação bem característica e tudo será avaliado. Por isso que é importante que a ficha cadastral do produtor esteja em dia, mantendo a atualização lá. Não basta só a atualização uma vez por ano, lá até 31 de maio, conforme preconiza a legislação federal, mas os nascimentos essa ficha ser permanentemente, ou não digo permanentemente, vamos substituir, periodicamente atualizado. Nós temos setores que têm que fazer a atualização de 30 em 30 dias. É o caso da suinicultura, porque a saída dos leitões de uma UPL tem que estar atualizado, senão o sistema não libera a emissão da guia. Tem que ter saldo, e a mesma situação o produtor. Eu acho que isso está andando, temos essa condição bem tranquila. Alice, o Paulo Gonçalves pergunta como é que vai ser a questão da educação para pequenos produtores, né, que tem uma certa resistência vão ter uma certa resistência a essa declaração e pagamentos. Boa e oportuna a pergunta. Nós já temos um projeto piloto, eu diria que é um projeto piloto, que é contando com uma instituição que é a FETAG, que já está fazendo um trabalho em 55 municípios da fronteira. Tá? Diga-se de passagem, o Rio Grande do Sul é o estado que tem o maior perímetro de fronteira dos estados brasileiros, mas a FETAG fez uma proposta à Secretaria da Agricultura e o Fundesa está apoiando financeiramente, comprou computador, impressora, material, e esse sindicato dos trabalhadores rurais já estão trabalhando os produtores dessa área, que é uma faixa de cerca de 50 quilômetros ao longo da fronteira, orientando os produtores por que devem emitir GTA, por que devem manter a ficha cadastral atualizada, por que devem ter o cuidado com as condições de biosseguridade. Foi produzida uma cartilha, embora o termo cartilha não é muito bem-vindo, mas, digamos assim, um material de divulgação, e esse material já teve 2 reconhecimentos, agora o último do Conselho de Medicina Veterinária, e um outro, se a Thaís está aí, ela pode nos ajudar, 2 reconhecimentos como material produzido e valorizado. E a questão da educação sanitária está prevista, mas, e diga-se de passagem, uma das diretrizes do Fundesa, desde a sua constituição, desde o seu planejamento inicial, foi no sentido de estabelecer que todos somos responsáveis pela sanidade animal. Todos. E volto a frisar, no nosso entendimento, o elo mais importante é o produtor rural, porque é ele quem tem a perder. Ele é quem tem investimento, e aí nós não estamos falando só em bovinos, nós estamos falando na avicultura, na suinicultura, todos. E quem tem os animais, que está diuturnamente junto com a sua produção, mais do que ninguém tem condições de detectar alguma anormalidade.
E a proximidade com a autoridade sanitária é fundamental. Não se faz defesa sanitária sem a participação do sistema produtivo. Nós temos que estar juntos. Eu digo nós porque o Fundesa faz parte do sistema produtivo. É uma instituição que o produtor rural e a agroindústria está colocando recursos para terem um sistema de defesa sanitária forte, atuante, vigoroso e pronto para atender numa questão de emergência. Ok, para encerrarmos, então, o seu Roberto, a gente Eu tem acho que tem o seu Roberto Leitão, que está com a mão levantada. Nós temos um minutinho, seu Roberto, pode falar. Eu faço questão que o seu Roberto, que eu vou conhecê-lo agora, porque eu olho seguidamente, até quero lhe cumprimentar, seu Roberto, que o senhor é um produtor diferenciado. Sabe por que eu lhe acompanho? Que o senhor é da Corticeira, né? E o senhor, eu não sei se é o senhor ou a sua esposa que tem um cuidado muito grande com orquídeas. E volta e meia o senhor coloca uma fotografia de orquídea. Como a minha esposa é muito apreciadora de orquídea, eu acabo apreciando e tive esse cuidado com a sua pessoa. Pode falar, seu Roberto. Pode fazer. Liga o seu microfone está desligado. Toca na sua tela aí. Rogério, é um prazer conversar contigo. Eu já te conhecia de longa data, mas também pelas comunicações da vida. Tu só me perdoa porque hoje eu estou de um mau humor a toda a prova. Embora que tenha me nascido as orquídeas aqui em casa, a Ana me ajuda, que é a esposa. Mas quando eu tive 2 infartos, meu cardiologista, que hoje até esteve conversando comigo um tempo, me disse assim: Che, tu para com tudo que tu faz de obra e vai só trabalhar com orquídea. Eu segui o conselho dele, diminuí o que eu estava fazendo e trabalho muito mais com orquídea. Se quiser me visitar, trazer a tua esposa, é um prazer. Eu tenho mais de 300 variedades de orquídea, cada uma mais linda que a outra. E realmente, no domingo agora, eu passei o dia inteiro fazendo muda. Se alguém quiser muda, aparece aqui em casa, que sempre tem. Mas a minha preocupação é o seguinte: eu acho que a defasagem que nós estamos tendo com relação à comunicação. Entra 4G, vai entrar 5G, e eu aqui sem internet, com um remate de quase 800 cabeças, e a inspetoria não tem internet. A cidade não. Vocês viram que eu entrava e saía sem internet. Eu queria 1G ou 2G, mas com internet. Pode botar 5, senão não pega. Então, está todo mundo me ligando, amanhã tem que mandar o gado para o remate e não tem internet. Bueno, esse é um problema. Não tem nada a ver, eu estou levantando para o resto do pessoal. Meu amigo, há uns 20 dias atrás, um produtor rural perdeu 5 animais em 2 dias. Aí veio a questão básica a questão básica da raiva. Não, porque é raiva, porque aqui em Jaguari tem umas cavernas, não, porque tem raiva. Ligo para a inspetoria, mas nós não temos mais gente que cuide de caverna. E aí começa, e vem para o sindicato. E agora, seu Roberto, o que fizemos? Até eu estava numa reunião na Farsul, lá em Santa Maria, e eu disse para a Ana, vamos vacinar, porque eu tenho gado de elite. Aí consegui pegar a vacina para raiva, assim na última hora, porque não tinha mais. Vacina para raiva ninguém mais tem. Procura nas lojas, ninguém mais tem. Então, na realidade, eu acho que o teu trabalho, Fundesa, são coisas maravilhosas, só que não tem estrutura. Tu imagina não ter vacina para raiva. Nem para cachorrinho não tem. Se vocês procurarem aí, não vão achar. E aí, vamos vacinar ou não vamos? Então, amanhã, aliás, quarta-feira, nós vamos fazer um seminário para tratar da raiva. Vou trazer 4 veterinários, que são especialistas, inclusive o regional, para se tratar da raiva.
Então, nós temos dinheiro, temos isso, temos aquilo, chega na hora, não tem vacina da raiva que custa 1 pila. É um desabafo, né? E aí todo mundo, porque o sindicato rural, você sabe que é a Comporta, né? Cristiano, obrigado pelo teu 1 minuto. E a vacina da raiva custa 1 pila. E um grande abraço para vocês. E eu mando orquídeas, às vezes tem alguns, pô, Leitão, mas tu vai mandar orquídea, vai mandar um touro, mano. Eu mando orquídea também. E vão para lá de Bagdá. Tchau para você. Um grande abraço, obrigado por tudo. Marta, um beijo, Marta. Doutor Roberto, só em complemento ao que o senhor falou, concordo plenamente com o senhor. Volta e meia, nós estamos envolvidos aí, falta tuberculina, agora mesmo está faltando kit ELISA para peste suína clássica, doença da UGESC, importação leva 60 dias. Tá? E quero lhe dizer o seguinte, o Fundesa também trabalha com raiva. Quem comprou 500 bisnaga do vampiricida foi o Fundesa, para colocar à disposição da Secretaria da Agricultura para atender a demanda. Se teve dificuldade de encontrar, encontramos as pastas em Minas Gerais, compramos. Isso. Compramos. Eu acho que hoje, pelo menos, as pastas estão por aí, né? E eu concordo com o senhor plenamente com a internet. É a coisa mais difícil que tem. O Rio Grande do Sul é um estado os buracos negros com relação à internet é fora da curva. Isso aí está sendo discutido tremendamente. E se o senhor está preocupado hoje com a falta de internet, eu quero lhe dizer o seguinte, não sei se o senhor está sabendo, que a Procergs hoje estava fora do ar. E a cada dia que passa, nós temos que abater de 37 a 38 mil suínos, 3.200.000 frangos, 7 mil bovinos, fora o trânsito esse que o senhor falou de animais que vão. Se nós abatemos 37, 38 mil suínos por dia, essa mesma quantidade de leitões estão saindo das UPLs e indo para terminadores. Amanhã não tem movimento. E se ficar todos esses animais no campo, vai dar para... Estavam arrecadando, hoje, blocos do tempo que se emitia GTA manuscrita. Encontramos somente em 2 inspetorias, Santo Cristo e Tuparandi, e alguns blocos aqui. E as integradoras, empresas enlouquecidas. Eu passei o dia todo apagando incêndio. Eu concordo com o senhor, não é fácil trabalhar, viu? Então, senhor Rogério, para encerrarmos, eu vou dar a palavra à Marta, depois o senhor Fettman finaliza a nossa conversa. Pode falar, Marta. Eu só quero fazer uma colocação com relação àquela pergunta do Paulo Gonçalves. Ele fez uma referência aos produtores, como eles vão pagar. Pelo que eu estou sabendo, no momento que entrar a contribuição para o seguro, é revogada aquela contribuição no abate. É isso, não é, Rogério? Exatamente. Exatamente. Aí a indústria vai continuar. Eu não entrei no detalhe. Suíno aumenta 20% a contribuição, o leite aumenta 40%, tá? O bovino aumenta a contribuição da agroindústria em 20%, e a contribuição do produtor no abate deixa de existir. E só fica a indústria pagando pelo abate e o produtor vai pagar pela existência dos animais
propriedade uma vez por ano. Tá bom, obrigada. Tá. Eu gostaria, então, de passar a palavra ao seu Ferdinand, para nós encerrarmos. Provavelmente, se tiver mais alguma pergunta, quiserem nos mandar no WhatsApp da Federacity, eu posso repassar ao seu Rogério, tá? Senão, nós já estamos aqui 1h30, o seu Rogério já tem o horário dele. Seu Ferdinand? Obrigado, Cristiane. Nós queremos agradecer profundamente a disponibilidade do Rogério vir a essa nossa reunião. Foi extremamente esclarecedora, muito, muito interessante sobre todos os aspectos. E a gente ouve Rogério muito e cada dia acredita que nós estamos andando, estamos indo para frente, né? E eu acho que o Fundesa está tendo um papel extraordinário em todo esse desenvolvimento da pecuária rio-grandense. Eu digo pecuária, mas abrange todos os setores, né? E nós agradecemos de novo a presença, porque foi extremamente interessante. O número de perguntas que surgiram, e a gente tem outras na cabeça também ainda, que uma hora dessa nós vamos conversar de novo, né, mostra que o assunto efetivamente foi interessante. Obrigado a todos, né? Vamos encerrando a nossa reunião, todos os participantes, foi muito interessante para todos nós. Muito obrigado mesmo, uma boa noite para todos. Boa noite, um abraço a todos.